Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até a capital federal, até Brasília, trazer a história do Estádio Nacional de Brasília, o nosso famoso Mané Garrincha. Um dos maiores estádios do futebol brasileiro. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com carinho para vocês. Ajuda demais a gente, não custa nada e agora vem com a gente conhecer a história do estádio Mané Garrincha. Solta a vinheta! Hoje vamos até a capital federal falar do estádio Mané Garrincha, que foi refeito para ser um dos estádios sedes da Copa do Mundo de 2014 que aconteceu aqui no Brasil. O Velho Mané teve a sua construção completada na década de 70 e foi inaugurado em 1974. Na época, o estádio tinha capacidade para acomodar 45.200 pessoas. Em 10 de março de 74, as obras do estádio ainda estavam em andamento, porém os trabalhos foram interrompidos para a inauguração oficial do espaço. No jogo, que envolveu as equipes do Corinthians e a equipe do CEUB, o Timão venceu a equipe da casa por 2-1. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo jogador corintiano Vaguinho. Na data de sua inauguração, as arquibancadas inferiores estavam prontas, mais peças de ferro e também de madeiras ainda começavam a dar forma à estrutura das tribunas e também a arquibancada superior, que foram concluídas só mais tarde. Inicialmente, o estádio se tornou casa de praticamente todos os times de futebol do Distrito Federal, uma vez que a maioria ainda não tinha estádio próprio em suas respectivas cidades satélites. Inicialmente, o estádio havia sido batizado de Estádio Governador Hélio Prates da Silveira, uma homenagem ao governante do Distrito Federal na época. Na década de 80, surgiu a homenagem ao famoso jogador conhecido como o Anjo das Pernas Tortas e o espaço foi renomeado para Estádio Mané Garrincha. O recorde de público no estádio antes da sua grande reforma foi de 51.200 pessoas, num jogo que ocorreu em 20 de dezembro do ano de 1998, quando o Gama derrotou Londrina por 3-0 na final do Campeonato Brasileiro da Série B de 1998. Jogo esse que deu ao Gama seu primeiro troféu nacional e, consequentemente, a promoção para jogar a Série A de 99. O Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2014 e, como Brasília era a capital do país, não poderia ficar de fora desse evento. Então foi feito um projeto para a modernização e ampliação do estádio Mané Garrincha. A reforma aconteceu entre os anos de 2010 e 2013 e custou mais de R$1 bilhão. Com as obras, a sua capacidade foi aumentada para 72.788 pessoas, tornando-se o segundo maior estádio de futebol do Brasil, atrás apenas do Maracanã. A inauguração do novo Mané foi em 18 de maio de 2013, sendo esse um dos eventos testes para a Copa das Confederações. Entre os eventos testes, o estádio recebeu também, em 26 de maio de 2013, o jogo entre Santos e Flamengo, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano. O jogo contou com um público de 63.501 pagantes, quebrando o recorde anterior do estádio de 51.200 pessoas na partida entre Gama e Londrina em 98. Um dos argumentos usados para a reconstrução do estádio era que Brasília não contava com nenhum local apto a receber grandes eventos, que eram então realizados no canteiro central da Esplanada dos Ministérios ou no estacionamento do antigo estádio. O estádio faz parte do complexo poliesportivo Ayrton Senna, que engloba também o ginásio de esportes Nilson Nelson e o Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet, dentre outros. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha,
sediou em junho de 2013 a abertura da Copa das Confederações da FIFA, além de 7 partidas da Copa do Mundo de 2014. Inclusive, recebeu a disputa de terceiro lugar entre Brasil e Holanda e recebeu também partidas de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2016. Em 16 de fevereiro de 2020, o Mané recebe a Supercopa do Brasil, torneio que retornou após 28 anos. Foi disputado em jogo único entre o campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, e o Flamengo se sagrou campeão da Supercopa, vencendo o Furacão por 3-0 diante de mais de 48 mil torcedores. O estádio depois veio a receber mais edições desse torneio. O recorde de público do estádio é de um jogo das Olimpíadas que aconteceu em 4 de agosto de 2016, quando 69.389 pessoas estiveram no estádio para ver Brasil 0, África do Sul também 0. O estádio hoje recebe alguns jogos das principais equipes de futebol do Brasil, que costumam mandar os jogos em Brasília e sempre levam um bom público aos eventos. Recebe também jogos esporádicos do futebol local. Se você gostou de conhecer a história desse importante estádio do futebol brasileiro, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários o estádio que você quer ver tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima.